Olá, família diocesana de Campo Limpo, a paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Chegamos ao mês de setembro, ao mês da Bíblia, e neste mês de setembro nós vamos estudar o livro do profeta Ezequiel. Eu te convido a acompanhar esta série de vídeos para que você possa conhecer um pouco mais do livro, da história deste que foi um dos maiores profetas da história de Israel. Vem comigo. Nós vamos começar então compreendendo o significado do nome do profeta Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece, fortalecido por Deus. Embora Ezequiel seja um profeta, as raízes de Ezequiel mergulham na tradição do sacerdócio. Por isso é que ele muitas vezes dentro do texto, ele se refere à conduta de Israel através de termos jurídicos, como normas, como estatutos que o Senhor Deus deu ao seu povo. Justamente por ser um sacerdote, é que a tradição sacerdotal vai influenciar e vai colorir também a pregação do profeta Ezequiel. E nós conseguimos identificar isso facilmente nos textos do capítulo 40 ao capítulo 48, chamados de Torá de Ezequiel, que se trata ali de uma visão futurística do templo. O profeta Ezequiel exerceu seu ministério durante o exílio da Babilônia, um dos períodos mais difíceis da história de Israel. É impossível compreender o livro do profeta Ezequiel se nós não compreendermos o seu contexto. Então eu queria brevemente explicar para vocês o contexto do livro do profeta Ezequiel dentro desta realidade do exílio da Babilônia. Para nós entendermos o exílio da Babilônia, que acontece no século VI a.C., nós vamos voltar um século antes, o século VII a.C., lembrando que no Antigo Testamento a contagem do tempo ela acontece na ordem decrescente. Dentro deste período, nós temos a Assíria como o império controlador. A Assíria ela vai entrando numa realidade de declínio a partir do ano 612, quando a sua capital, a cidade de Nínive, é destruída. Egito e Babilônia passam então a disputar o controle sobre as terras pertencentes à Assíria. O rei Josias, rei de Judá, um dos maiores reis da história de Judá, um dos poucos que inclusive tem uma aprovação pelo fato dele ter sido um rei que propôs uma reforma religiosa, ele acaba morrendo numa batalha no Vale do Megido, no ano de 609 a.C., isso para defender Judá do domínio ou do controle dos egípcios. Porém, no ano 605, os egípcios serão vencidos pelos babilônios. E a Babilônia, então, passa a conquistar de maneira gradativa todos os territórios pertencentes à Assíria. Até que, no ano 597, o rei Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá, deporta o rei e a sua família para a Babilônia, leva consigo um grande número de sacerdotes e artesãos e leva também os tesouros do templo que tinham sido saqueados. E dentro dessa realidade acontece a primeira grande deportação. Uma grande leva de pessoas será levada de Judá para viverem como exilados na Babilônia. Neste período, uma parte do povo se encontra exilado na Babilônia e o profeta Ezequiel, ele está entre aqueles que foram deportados e uma outra parte fica em Judá.
Uma rebelião vai acontecer para livrar Judá das mãos dos babilônios, isso por volta do ano de 588, porém isso não vai dar em nada e muito pelo contrário, as consequências serão terríveis. Jerusalém vai ser tomada, a cidade vai ser destruída, o templo incendiado, aqueles que desempenhavam uma função importante também serão levados para o exílio e se juntarão àqueles que já tinham sido exilados 10 anos antes. Nesta realidade, o profeta Ezequiel, ele recebe o seu chamado ao ministério profético. O ministério do profeta Ezequiel, ele é distribuído em 2 períodos. O primeiro que vai do ano 593 até o fim de Judá, e estudos evidenciam para nós que é no ano de 593 a.C. que Ezequiel recebe o seu chamado ao ministério profético, e a segunda parte do seu chamado vai do fim de Judá até a queda de Jerusalém no ano de 571, que inclusive é a data da última profecia de Ezequiel, da qual se tem registro, cujo texto está no capítulo 29, versículos do 17 até o 20. Antes da queda de Jerusalém, o profeta exorta o povo e aponta os pecados que os levarão para o exílio. Após a queda, por sua vez, ele vai fazer um trabalho de cuidar para que o povo mantenha na Babilônia os marcos essenciais da sua fé. Lembrando que na Babilônia o povo está distante da sua terra, o povo está distante do seu templo que já tinha sido destruído. Por isso, a mensagem de Ezequiel dentro desta realidade será uma mensagem de esperança. Vai ser uma mensagem que vai ter como objetivo mostrar para o povo que Deus os fará retornar para a sua terra. E é bem provável que da própria Babilônia o profeta tenha escrito este livro e por isso é impossível compreendê-lo sem a noção do que foi o exílio da Babilônia. Lembre-se disso. O profeta Ezequiel é o profeta do exílio. É um profeta que fala ao seu povo, num primeiro momento para exortar, num segundo momento para trazer esperança para um povo que tinha perdido a sua terra e que estava sem o seu templo. Gostou dessa explicação? Permanece ligado nas redes sociais da nossa Diocese de Campo Limpo e acompanhe os próximos vídeos que virão para você. Um grande abraço, Deus te abençoe e fique na paz.